Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amados. Vamos para a reflexão de hoje. Vou pela terceira vez tentar fazer a reflexão, porque já fui interrompido. A primeira não, a primeira eu me embolei aqui, né? A segunda o telefone tocou. Mas eu quero falar hoje sobre o salário do pecado, né? O resultado de um trabalho infrutífero ou que produz frutos inadequados, né? Está em Romanos 6, do versículo 20 ao 23, que diz assim: Porque, quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Né? Aí ele vai dizer por quê, né? Ele vai dar resposta, né? Por que resposta, tem por que resposta e por que pergunta. Mas esse porquê ele está dizendo por que isso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele fala, no versículo ele fala sobre o pecado, no segundo ele fala do fruto da justiça e no terceiro ele vai falar por quê, né? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quero falar sobre o salário do pecado, resultado sobre um trabalho infrutífero, né? Como a Bíblia, como nós lemos aqui, que a vida eterna é o fruto, né, para a santificação, o resultado de quem vive uma vida reta, digna diante do Senhor. Enquanto que o trabalho do pecado tem um salário, esse salário chama-se morte, né? E quando a gente vai pensando nas coisas que as pessoas fazem para produzir esse salário, e a gente vai olhando e vai vendo, essa reflexão veio por causa de uma reportagem que eu estava vendo aqui agora, do rapaz que é um político e que morreu dentro do carro com seu filho de 25 anos, né? Mataram ele, né? Eu falei, poxa, eu no meu pensamento, mataram o cara junto com o filho de 25 anos, pô, pessoal, né? Aí eu fui ver depois, a reportagem continua e diz o que que ele fazia, o que que ele estava sendo investigado, formação de milícia, ter matado pessoas, cartel. Aí veio na minha mente essa palavra, salário do pecado. E a gente olha para o salário do pecado, a gente vê a produção da morte, né, a morte física, e a gente olha para o pecado de uma maneira, vou botar assim, uma maneira bruta, visível, daquilo que as pessoas sabem que é pecado, né? Que comete, sabe, você olha, pô, isso aí tá errado, você olha, isso aí tá errado, e aí você vai vendo que é o salário do pecado, que muitas vezes produz a morte física, mas o salário do pecado também produz a morte espiritual. E a morte espiritual é terrível porque a pessoa não se liga que ela está morrendo espiritualmente, continua naquelas práticas porque acha que aquilo ali não tem nada a ver, né? Que o que ela está fazendo não tem nada de errado e ela continua naquela prática. Só que está produzindo morte, ela está recebendo salário por aquilo. Vou dar um exemplo aqui, vou botar uma coisa que as pessoas fazem, né? Até cristãos fazem, é pecado e elas acham que não é e continuam produzindo esse fruto na vida delas. Omissão, né? Omissão é pecado. Quando eu me omito em fazer alguma coisa que eu posso, mas não estou com vontade de fazer, eu poderia estar fazendo e não estou fazendo, poderia estar produzindo frutos, né? Fruto para santificação, para a minha santificação, porque quando eu produzo o fruto para o reino, eu estou produzindo para a minha santificação. Todo o trabalho do reino produz fruto para si próprio, né? Você trabalha
você faz para Deus, e aquele fruto ele vai para você, te beneficia, tua vida espiritual, tu vai crescendo espiritualmente, tu vai desenvolvendo o teu raciocínio acerca da Bíblia, da palavra, da oração, né? Vai recebendo a revelação do Espírito, ele vai produzir fruto para você, crescimento do reino, engrandecimento do reino, no nome do Senhor, mas resultado de vida eterna para você. Da mesma forma que quando você peca, produz a morte espiritual ou física para você. Então, quando eu produzo para o reino, resultado, vida eterna para mim. Quando eu deixo de produzir, resultado, morte espiritual, morte física. Então, a omissão, eu posso fazer, eu posso estar, eu não estou muito afim, hoje eu não vou, né? Vou ficar quieto, se me chamar eu vou, se não chamar eu não vou. E aí a gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, quando vê, morreu. Fica ligado, senão você vai morrer de vez. Senhor te abençoe, um dia abençoado, em nome de Jesus.